Tramita na Câmara um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Contador de História. E no bairro do Recife, uma exposição interativa mostra um pouco desse mundo mágico, dando vida aos tapetes contadores de histórias. No chão, o visitante passeia pelos tapetes mágicos e pelas histórias cheias de imaginação, que provocam euforia e curiosidade em crianças e adultos. 22 cenários fazem parte da exposição que comemora os 15 anos do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. São objetos que já faziam parte do acervo do grupo. Alguns foram confeccionados pelos próprios integrantes, outros em parceria com vários artistas. O critério foi que contasse um pouquinho de cada ciclo que passou o grupo. Como foi o início, né, o Tarrak Aman trazendo alguns tapetes, então tem alguns deles. Depois, quando a gente começou a costurar, então tem histórias brasileiras, tradicionais. Tem também histórias de várias formas. Tem uma que tem uma mala, outra que é avental, outra que é tapete. Então a gente buscou essa multiplicidade de formas para também contar essa história. Nas sessões de histórias para crianças e adultos, eles misturam artes plásticas, animação de formas e teatro. A inspiração para o trabalho veio do artista francês Tarrak Aman. Ele tem um projeto na França que se chama Raconte Tapis, Raconte Tapis, e esse projeto é um projeto de confecção, um trabalho de narração de histórias com tapetes. Isso acontece lá na França. Em 98 ele veio para o Brasil, uma série de oficinas de teatro e também de narração de histórias com os tapetes dele. E a partir desse encontro, algumas pessoas interessadas no trabalho dele de narração de histórias e também no de teatro, formaram um grupo que aí surgiu os Tapetes Contadores de Histórias. Na exposição comemorativa, tapetes, malas, aventais, caixas e livros de pano servem de cenário para a contação de histórias. As crianças ficam hipnotizadas, interagem com os personagens, gargalham. São vários contos populares do Brasil e de países como a Rússia. É o conto Mashenka e o Urso. É a história de uma menina que, ao entrar na floresta, é transformada em escrava de um urso. Da escritora Ana Maria Machado tem O Avental que o Vento Leva, a história de Corina, que se aventura pelo mundo à procura do avental. O Espelho Mágico, conto popular brasileiro, é sobre João, um herói andarilho que aceita o desafio de se esconder em um espelho mágico. Tudo para conseguir a mão da princesa em casamento. Eu gostei muito de ver as historinhas. Qual foi a história que você gostou mais? Do carneirinho. Você queria ter um tapete desse na sua casa? Muito. Por quê? Porque eu quero brincar com minhas primas. Depois da apresentação, todos podem brincar com os objetos, ler os livros e criar as próprias histórias. A gente terminou de contar a história e um personagem escorregou na hora que a gente estava fechando a história para começar outra e caiu no carpete que fica abaixo do tapete contador de histórias e o tapete é azul. E ela falou, olha, caiu no meio do mar, caiu no meio do mar. E a gente, como é que incorpora isso? E o mar, então vamos secar aqui esse personagem, vamos voltar para a história. Então, acho que o bacana da contação de histórias é isso, esse espaço que é um espaço de encontro, né? As histórias me tocam e eu, aos poucos, vou tocando essas crianças que estão escutando e em cada uma vai tocar de um jeito. Recife é a primeira cidade do país a receber a mostra interativa. Foram selecionados dentro do edital nacional da Caixa Cultural, dentro do segmento de ocupação dos espaços Caixa Cultural, que está aberto, inclusive, até o próximo dia 27 de maio. E Recife é a primeira cidade que recebeu essa exposição. Você já andou pela exposição, o que é que você achou da exposição? Essa exposição é encantadora, ela consegue trazer linguagens para todas as idades, ela flui todo esse conhecimento de várias culturas diferenciadas. Essa exposição você sai de uma forma diferente, de uma forma mais fluida, de uma forma encantadora, é a palavra correta para essa exposição. Alunos de várias escolas públicas do Recife estão tendo a possibilidade de conhecer esse universo lúdico, que pode ser uma experiência transformadora. A gente trouxe crianças na faixa etária de 5, 6 anos, que esse é o momento que a gente está despertando o interesse pela leitura nelas. E essa exposição aqui, né, de leitura de histórias, né, eles são contadores de história, vai estimular ainda mais. Transforma é o que eles vão levar para o resto da vida, né? Hoje a gente já tem uma oportunidade melhor, mas a falta às vezes de financeira,
conhecimento e de viver numa comunidade de baixa renda, então não tem acesso a um cinema, a um teatro, a um passeio, a um parque. Isso faz toda a diferença. É muito bom elas terem um pouco de cultura também, né? Ser inclusa nesse direito, né? As escolas agendam pelo telefone 34 25 1900 e esse agendamento ele é confirmado e só vir com as crianças para cá. A Caixa oferece o transporte, bem como um lanche e todo esse conhecimento e essa interação que é belíssima com as crianças. Além das sessões de histórias, a programação inclui ainda oficinas, palestras e rodas de histórias. São momentos em que nós vamos abrir esse espaço para que as pessoas possam vir aqui contar histórias suas, da família, histórias da tradição oral. É um momento que a gente possa se conhecer também como possíveis e potentes narradores. Cada lugar que a gente viaja, como aqui em Recife, quantas histórias a gente recebe das pessoas que estão aqui. Geralmente, depois da sessão, a gente pergunta um pouquinho para as pessoas, que história lembrou vocês, essa história que a gente contou? E aí são novas histórias que as crianças contam, histórias que estão trabalhando às vezes na escola, ou histórias da família. Uma criança começa a contar a história, minha mãe, aconteceu isso com a minha mãe, dando a falar da mãe, e aí esse momento de escutar e trocar as nossas histórias, né? Tudo recheado pelo acolhimento e pelo afeto dos tapetes mágicos. A gente esquece, às vezes, diante desse mundo moderno, com tanta pirotecnia, com tanta coisa, que o mais importante é a relação com o outro, é o encontro com o outro, né? Muitas vezes a pessoa fica lá na internet conversando, acha que está encontrando o outro. É um tipo de encontro. Mas quando a gente está no olho, coração com coração, outras coisas acontecem. E às vezes a pessoa fica muito emocionada só de escutar a história. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas não teve nada, que luz, figurino, nada. E eu fiquei emocionada. Então, que lugar é esse? Que é muito natural e muito delicado, que de repente a pessoa fica tocada e às vezes a vida transforma mesmo por causa de um conto. Uma criança, desde pequena, quando ela consegue ter essa preciosidade que é alguém contar histórias para ela, ou viver dela contar histórias, ela pode se colocar, se reconhecer em determinadas situações que são humanas, que fazem parte das questões da existência.